Olá, eu sou o pastor Leandro Silva, estamos aqui em mais um capítulo nos Passos de Jesus, no nosso devocional, toda quinta-feira pela manhã. Então, muito obrigado por você que está compartilhando, você que está mandando essa mensagem para várias pessoas, você que tem comentado, que o Senhor abençoe a sua vida. Nós estamos numa série em nossa igreja falando sobre os Passos de Jesus. E eu tenho cada dia mais me apaixonado por isso, porque eu tenho visto como Jesus era intencional. Eu tenho visto que Jesus, ele tinha literalmente intenção de passar nos lugares para que ficasse literalmente registrado que o poder de Jesus é sobrenatural. Jesus passa por uma casa onde um casamento tinha tudo para dar errado. Jesus passa por uma casa onde um jovem estava quase morrendo. E Jesus agora entra na sinagoga. Jesus entra na sinagoga e ele começa a ministrar a palavra. E de repente, uma pessoa começa a literalmente se manifestar. Uma pessoa começa a ter comportamentos diferentes. E a Bíblia diz, Marcos, capítulo de número 1, versículo 22, diz o seguinte, que Jesus ensinava com autoridade. Eu vou ler com você porque isso é muito importante. Versículo 21, e eles foram para Cafarnaum e logo chegando o sábado, Jesus entrou numa sinagoga. Esse é o terceiro milagre de Jesus. Por alguns autores, deixa esse aqui como se fosse o terceiro milagre. Ou seja, eu quero trazer isso para a nossa vida como se fosse o terceiro passo de Jesus. E Jesus entra na sinagoga, ele começa a pregar, ele começa a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o ensino de Jesus, no versículo 22. É alguém que ensina com muita autoridade. Só que nesse mesmo ato do versículo 23, alguém na sinagoga, o texto diz que um homem possesso de um espírito imundo gritou. E quando esse homem grita, o versículo 24 diz, esse homem quer literalmente envergonhar Jesus, quer tirar a autoridade de Jesus. E Jesus chega para esse homem que estava com esse espírito endemoniado e diz, sai, eu te repreendo. E a Bíblia diz que aquele espírito saiu e todos que ali estavam ficaram maravilhados. Então eu tenho 3 lições para compartilhar com você nesse dia. Número 1, Jesus tem autoridade sobre o mundo espiritual. Hoje ele nos deu essa autoridade. Você que crê que Jesus é sobre todos os nomes, você que acredita no nome de Jesus e na palavra, você tem autoridade. A Bíblia diz que ele nos deu toda a autoridade. Então, através do nome de Jesus, eu, Leandro, um homem normal, de carne e osso como você, eu tenho autoridade no mundo espiritual para dizer, inimigo, sai, para dizer, enfermidade, seja curado, para dizer, em nome de Jesus, portas se abrem, porque ele nos dá essa autoridade. Aqui, Jesus está ensinando para esse povo, os religiosos, dizendo o seguinte, eu tenho uma autoridade sobre o mundo espiritual. E ensinando, o texto diz, com autoridade. Ele não só ensina com autoridade, como ele declara a sua autoridade. Não é um autoritarismo que eu tenho por causa do meu poder. Não, eu não estou exercendo o meu autoritarismo porque eu tenho poder. Não, eu estou exercendo uma autoridade que é sobre o nome de Jesus Cristo. Então, a primeira lição que eu aprendo que Jesus tem autoridade sobre o mundo espiritual e ele nos deu essa autoridade para declarar sobre enfermidade, declarar sobre espíritos malignos, declarar sobre cura. E eu creio sobre a sua vida, com autoridade no nome de Jesus que ele me concedeu, eu declaro portas abertas para você, eu declaro sobrenatural sobre você. Segunda coisa que eu entendo é que a presença de Jesus nos faz literalmente nós vermos o sobrenatural. Porque Jesus fala no versículo de número 24, olha o que Jesus fala, eu quero ler com você. Os que crerem conosco, Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Isso é o homem que estava com o espírito maligno que está dizendo. Sei quem tu és, olha isso, o Santo de Deus. Aí Jesus fala para ele, cale-se e saia dele.
repreendeu Jesus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Jesus, ele nos dá literalmente a autoridade para exercitarmos o mundo espiritual, ou seja, confronto em coisas que os nossos olhos natural não vê. Isso é muito incrível, gente. Isso é muito incrível, povo. Porque todo mundo ali talvez ia ver um homem confrontando Jesus, como discordando da pregação dele. Só que Jesus viu além, Jesus viu no mundo espiritual. Jesus viu no oculto, sabe? Aquilo que estava em oculto, Jesus viu além. E Jesus repreendeu ele, como dizendo: ei, eu tenho poder de ver além do natural. Quando temos visão espiritual, quando caminhamos, quando temos uma visão ungida, quando temos um ouvido ungido, uma mente ungida por Deus, ele nos dá literalmente discernimento das coisas. Sabe o que está faltando nesses dias? As pessoas terem mais discernimento, terem mais literalmente os olhos espiritual para enxergar que tem coisa que não é natural, que é espiritual. E como que eu vou conseguir discernir isso? Quando você entender que o poder do nome de Jesus é além do natural. E aí Jesus repreende aquele demônio e diz para ele: sei quem tu és, sai dele. Todo mundo talvez naquela reunião ia questionar, dizendo: não, mas ele só está indo contra a palavra, ele só está se opondo à opinião dele, ele só está expressando a opinião dele. De boa, cada um tem a sua opinião, cada um pode expressar a opinião que quiser, mas você, quando tem autoridade, você sabe se é só uma expressão de uma opinião ou se é algo além. Foi o que Jesus identificou, aquilo era algo oculto. Jesus tem poder para confrontar o oculto. Oh, aleluia! E nesse dia eu quero declarar que Jesus está ungindo os seus olhos. Nesse dia eu quero declarar que Jesus está ungindo os seus ouvidos. Nesse dia eu quero declarar que Jesus está movendo agora, você que está em casa, você que está no trabalho, ei, sua visão espiritual. Olha que coisa linda, Jesus nos dá lições que ele está agora caminhando em direção à sinagoga e ele entra na sinagoga para pregar e ele identifica dentro da sinagoga, no lugar que supostamente não era para acontecer, alguém que está com o espírito endemoniado. Então, segura isso. Nesse dia, Jesus está ungindo os seus olhos. Nesse dia, Jesus está ungindo os seus ouvidos. É melhor, eu vou melhorar isso aqui. Jesus já ungiu os seus olhos. Jesus já ungiu os seus ouvidos. Jesus já te capacitou. Só basta você pedir discernimento naquilo que Jesus já te deu. Terceiro, pela sua palavra, aquele homem é liberto. Ou seja, há poder naquilo que você fala. Jesus disse: cale-se e saia dele. Oh, glória! Como eu amo a palavra, como eu amo os passos de Jesus, como eu amo o caminhar de Jesus. Como eu falei no início do vídeo, Jesus é intencional, ele queria, ele sabia que naquele lugar tinha alguém que precisava ser liberto. E na verdade eu acredito, uma opinião minha, e eu tenho o direito de ter esse pensamento, Jesus sabia que dentro daquela sinagoga tinha alguém que estava ali, mas não estava de boa fé, estava literalmente precisando ser liberto. E aí Jesus entra e quando ele se opõe, Jesus vê além, Jesus vê que no oculto aquele homem estava endemoniado. E eu quero profetizar que Jesus vai te dar os olhos ungidos, melhor, como eu já falei, já te deu os olhos ungidos, já te deu ouvidos ungidos e agora você vai profetizar libertação, não só para a sua vida, mas para aqueles que precisam. Ele literalmente já nos deu todo o poder e eu profetizo. Eu sou o pastor Leandro Silva, quero te convidar para estar comigo aqui toda quinta-feira num devocional, caminhando nos passos de Jesus. Então anote aí, já clique no sininho, porque quando esse vídeo chegar às quinta-feira pela manhã, você já vai receber ele, já vai compartilhar com o máximo de amigos que você puder. E também eu quero te fazer um convite muito especial. Você que é do Rio de Janeiro, você pode estar comigo na Central do Avivamento. Nós ficamos localizados em São Gonçalo. Você pode entrar aí no Instagram Central do Avivamento, e escolher qual a central você pode fazer parte. Também temos em Maricá, isso aí, nossa unidade em Maricá e no Paraná, lá em Paranavaí. Um abraço aí para todo o povo do Paraná.
E você também pode acessar o canal do YouTube Central do Avivamento TV e o Instagram, o meu, PR Leandro Silva, e o canal e também o Instagram Central do Avivamento. Você não fique de fora, tem muita coisa boa, muitas coisas Deus tem feito, e eu quero deixar para você esse texto. Jesus já te deu autoridade, Jesus já te deu discernimento, Jesus já está te usando pelo poder da palavra dele. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, que a cada dia o nome de Jesus na sua vida possa literalmente fazer efeito. Fique na paz, Deus te abençoe.